O que buscamos nesse mundo? O que realmente importa? Vale mais uma vida difícil de forma reta ou uma vida tranquila de forma torta? Em meio às sombras da incerteza, o homem se encontra em busca de respostas, perdido em um mundo de perguntas sem resposta. Passam eras e eras, e nada faria sentido sem um plano. Que plano? Há um começo? Há um fim? O homem vaga pelos desertos da dor, provocando guerras e se afogando nas águas turbulentas da luxúria e do egoísmo. Diante do desconhecido, da escuridão que envolve o coração humano, surge uma promessa de esperança, um plano de redenção que atravessa as eras. Eis que em uma noite nasce a esperança em Belém. Um estábulo se torna o palco para o nascimento do Salvador, envolto em humildade e glória. Jesus. Esse é o seu nome. Jesus. 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 Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome.
Felizes daqueles que ouvem as palavras dessa profecia e o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Olá a todos, meu nome é João. Hoje, meu único propósito aqui é compartilhar com vocês o que eu testemunhei e ouvi, para que possam compreender o poder e a magnitude do amor que Jesus demonstrou em sua passagem pela terra. Trago à memória os dias em que caminhei com Ele. Jesus, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. É curioso, não é? Enquanto muitos reis preferem ostentar o seu poder montando cavalos majestosos, Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador das estrelas do universo, escolheu um humilde burro para entrar em Jerusalém. Por muito tempo isso me confundiu. Era a época da Páscoa, quando os cordeiros eram preparados para o sacrifício. E eis que Jesus, o Cordeiro perfeito, entra na cidade. Uma multidão numerosa, ao saber que Jesus se aproximava, toma ramos de palmeira e vai a seu encontro. Eu posso ainda escutar o som daquela multidão, entoando hosanas, honrando aquele que eles pensavam ser o seu Redentor. Contudo, Jesus sabia que aquela adulação era mais uma celebração do momento do que um verdadeiro reconhecimento, pois eles buscavam um líder que os libertasse da tirania dos romanos. Hoje eu compreendo que aquela celebração do povo, embora cheia de fervor, estava equivocada em sua compreensão. Jesus não era apenas um rei terreno que libertaria Israel, mas sim o próprio Senhor do universo, cujo reinado transcende todas as eras e cujo amor é eterno. Que o louvor e a adoração se estendam a Ele, pois Ele é digno de toda honra, poder e glória. Que todos os povos, que toda a criação entoem cânticos ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus.
povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus. Convido a igreja a ficar em pé, cantar conosco mais algumas músicas de louvor ao nosso Deus, esse Deus eterno e tão maravilhoso. Convido vocês a cantarem com todo fôlego, toda a força. Ele que é digno de todo louvor, toda honra e glória. Rio da água se fez, os olhos dos cegos abriu. Ninguém é como tu, brilhaste na escuridão, das cinzas nos fez ressurgir. Ninguém é como tu. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cegos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Só a igreja foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Que alegria, Pai, podemos hoje estar aqui reunidos com alegria, Pai, sim, porque a sua cruz, ó Pai, o seu filho ali na cruz, ó Pai, dando a sua vida
nosso pecado, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelo milagre da cruz, ó Pai. Te rendemos todo louvor, te rendemos toda a glória, porque o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de glória, ó Pai. Amém. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, maior que tudo ele é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Santo, Santo,
Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Curioso, nós percebemos como que alguns eventos do passado na nossa vida, eles se encontram consistentemente marcas, impacto, por que não dizer ecos na nossa vida. Me lembro do dia 3 de fevereiro de 1999. Tinha 8 anos de idade e aquele foi o dia em que, pela primeira vez, eu fui ao estádio do Morumbi. Fui assistir o jogo do meu time. Diferente dessa época, eu fui lá para assistir o meu time vencer. E eu me lembro de vários detalhes. Eu me lembro que fazia parte de um campeonato que nem existe mais, chamava Torneio Rio-São Paulo. São Paulo jogou contra o Flamengo, venceu por 1-0, e eu me lembro de ver o gol do jogador que eu mais gostava na época, era o camisa 10 do São Paulo, chamava-se Dodô. Aquele dia já seria magnífico, marcante, impactante para uma criança que já gostava mais do que devia de um time de futebol. Mas, além disso, naquele dia o meu avô me levou até o vestiário. Eu tinha arrumado tudo ali para que eu pudesse ver os jogadores. Naquela época não tinha selfie, certo? Mas eu tenho todos os autógrafos numa camiseta que não passa do meu braço, mas que eu tenho até hoje. E aquilo foi suficiente para que eu me tornasse mais São Paulino do que eu devo ser. E trouxesse marcas, impactos, ecos para o dia a dia da minha vida. Por que eu estou contando essa história? Porque é interessante percebermos que coisas tão pequenas, como por exemplo uma partida de futebol, são capazes de trazer consequências ou impactos para a nossa vida. E se é assim com essas coisas, quanto mais com a Páscoa. Quais deveriam ser os impactos de compreendermos a Páscoa como ela é? A morte e a ressurreição de Jesus, quais deveriam ser os ecos da cruz para nós? Nesta noite eu gostaria de olhar rapidamente com vocês para alguns eventos, alguns relatos, algumas palavras de um homem que era muito conhecido de João, o apóstolo Pedro. E para isso nós primeiro precisamos nos lembrar de quem é o apóstolo Pedro. Pedro nunca fez parte da elite dos judeus. E ainda assim Pedro havia sido escolhido por Jesus para ser um de seus discípulos. Pedro era um pescador e um dia Jesus vira até Pedro e diz: Pedro, você deixará de ser um pescador de peixes para se tornar um pescador de homens. E assim foi. Pedro decidiu atender ao chamado de Jesus, se tornou um dos seguidores de Jesus, e não apenas um dos 12 principais seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, ele se tornou um dos melhores amigos do Filho de Deus. Pedro viu como um dos discípulos inúmeros milagres e os ensinamentos de Jesus. Pedro pôde, por exemplo, andar, ainda que brevemente, sobre as águas, algo fisicamente impossível para nós, pelo poder de Jesus. Então, quando nós olhamos para trás, quando nós pegamos o relato bíblico de Pedro, o que é que nós esperamos que Pedro faça para com Jesus? Nós esperamos que Pedro ame a Jesus, que Pedro seja leal a Jesus, seja fiel a Jesus, seja obediente a Jesus. E veja, isso era também o que Pedro esperava de si próprio. Nos últimos momentos, antes de ser traído, preso, condenado e morto, o Senhor Jesus decidiu se juntar com os discípulos, com os 12. E ali Jesus anuncia que será traído e mais uma vez, Jesus diz: olha, eu estou prestes a ser preso e morto. Um dos discípulos pede a palavra. E em Lucas capítulo 22, versículo 33, nós lemos Pedro dizendo o seguinte para Jesus: pois eu estou pronto para ser preso e para morrer
O que Jesus disse para ele no versículo seguinte? Ele diz: Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E foi exatamente isso que Pedro fez. Veja comigo o texto bíblico de Lucas capítulo 22, versos 54 a 62. Apóstolo Pedro, ainda não um dos apóstolos, mas seguidor de Jesus, decidiu caminhar, decidiu seguir a Jesus onde ele já estava preso e na iminência da crucificação. E este é o relato. Verso 54, então prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois o homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Verso 59, cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro estava diante da iminente crucificação de Jesus. Pedro estava contemplando a cruz. E o que é que Pedro fez? Pedro fez aquilo que a crucificação apresenta como um impacto não só para ele, mas para nós. Isto é, o primeiro eco da cruz é visto em Pedro quando Pedro experimenta a autocondenação. Veja aí novamente, versos 61 e 62. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, ele chorou amargamente. O que é que aconteceu com Pedro? Você se lembra? O que é que nós deveríamos esperar de Pedro? E o que é que Pedro esperava de si próprio? Obediência, lealdade, fidelidade, amor a Deus. Mas quando Pedro é colocado numa situação onde ele precisa demonstrar esse tipo de atitude, este amor por Jesus, o que é que Pedro faz? Pedro ama mais a si mesmo, a sua vida, o seu conforto, a sua reputação, do que ama a Jesus. E ali Pedro nega Jesus. Pedro rejeita Jesus. Pedro se autocondena diante de Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Pedro não precisou de ninguém que viesse para dizer: Pedro, você está errado. Pedro, você está equivocado. Pedro, você é um pecador. Não. Pedro precisou apenas de si mesmo, para que ele falhasse na tarefa de amar a Deus. E antes que eu e você, nós comecemos a apontar o dedo para Pedro, este eco, este impacto da cruz, ele é real para cada ser humano, para mim e para você. O relato bíblico nos diz que uma outra pessoa chorou amargamente. Judas, o traidor. Judas, Pedro, e na verdade, cada ser humano, em sua condição natural, tem este tipo de reação, de atitude para Jesus. Em sua condição natural, todos nós negamos a Ele. Todos nós rejeitamos a Jesus. Mas, pela graça de Deus, este não é o único impacto da crucificação. A iminente crucificação aconteceu. Cristo foi crucificado. Depois de 3 dias, Cristo ressuscitou. Talvez tenha levado algum tempo até Pedro entender tudo o que estava acontecendo, compreender o que a Páscoa significava, mas Pedro, depois de um bom tempo, já sendo um dos apóstolos, um grande pastor para a igreja, Pedro explicou qual é o segundo e maior
impacto da cruz para aqueles que creem em Jesus. É o impacto da salvação graciosa. Veja o que ele diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O que é que eu e você, o que é que Pedro, nós conseguimos pela nossa própria autocondenação, pela nossa própria falha moral, pela nossa própria incapacidade de amar e obedecer a Deus, nós conseguimos a distância de Deus. Essa é a consequência do pecado. Nós estamos separados de Deus. Foi Paulo quem disse isso, certo? Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O que é que Deus faz? Deus diz, vocês não podem vir até mim, mas eu vou até vocês. E a salvação assim, do pecado, se dá única e exclusivamente pela graça de um Deus que envia o seu Filho para quê? Final do versículo 18, para conduzir-nos a Deus. A cruz é o caminho, e a cruz é o único caminho para que nós possamos encontrar a salvação das nossas vidas, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, um novo relacionamento com o Senhor. Vida eterna, vida abundante se dão por meio de Cristo. E essa é a beleza da mensagem do Evangelho para nós. Quando nós olhamos para a Páscoa, e quando nós olhamos para a vida, para as palavras, para o todo da biografia de Pedro, o que nós vemos é a mensagem da graça de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mostrando onde há salvação. O que é que o texto diz? Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos. Cristo veio a essa terra para viver a vida que nós não conseguimos viver. Ele viveu perfeitamente. E como alguém perfeito, ele era o único que não merecia morrer. O que é que ele fez? Ele escolheu a cruz. E ele foi para a cruz para morrer no nosso lugar. Para que todo aquele que nele crê, não morra. Não seja separado de Deus, mas seja conduzido ao Senhor, tenha a vida eterna. E é isso que nós devemos ter em mente, então, quando nós estamos contemplando a Páscoa. Quando nós estamos celebrando a Páscoa, nós precisamos entender o que é que Deus quer fazer conosco, quais são os chamados de Deus para nós. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é possível que hoje mesmo, aqui onde nós estamos, tenham pessoas que, assim como Pedro naquele primeiro momento, e assim como qualquer um de nós, pessoas que ainda vivem presas à sua autocondenação, presas na sua tentativa de alguma forma, conquistar a salvação, pela lealdade, pela religiosidade, pela bondade, não importa. Pessoas presas na autocondenação. E o que Deus está chamando você, pela sua palavra, pela sua graça, é dizer, você não precisa mais resistir. Você pode crer. Você pode ser salvo. Você pode encontrar vida eterna em Cristo Jesus. Existem várias formas de fazer o que Pedro fez. Existem várias formas de negar a Jesus. Alguns podem negar e rejeitar a Jesus de forma declarada, aberta, hostil. Outras pessoas negam a Jesus, de formas mais aceitáveis. Chamam ele de um bom mestre, mas não creem que ele é Deus. Dizem que ele é Deus, mas não é possível que ele seja o único caminho para o Senhor. Existem pessoas que são capazes, que conseguem viver 5, 10, 20, 30 anos nos bancos das igrejas e ainda assim, nunca terem provado da graça de Deus. Pedro hoje, gente, Pedro seria um religioso. Pedro estaria nos bancos das igrejas. Isso significa que a autocondenação, ela vale para os moralistas e para os imorais, para os religiosos e para os irreligiosos. E o que Deus quer para você seja você alguém que está há muitos anos nas igrejas, ou está pela primeira vez ouvindo essa mensagem, o que Deus quer é te salvar. O que Deus quer é te dar vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que crer em seu coração, será salvo. E essa é a promessa de Deus para você.
Mas em segundo lugar, muitos de nós aqui já cremos nessa mensagem. O que é que nós fazemos com isso? Nós precisamos nos lembrar que a Páscoa é muito mais do que um evento. Para alguns pode não fazer sentido celebrar a Páscoa uma semana depois do feriado da Páscoa. Mas veja, se de fato a Páscoa é só um evento do calendário, isso não faz muito sentido, mas a Páscoa não é um evento. A Páscoa é uma pessoa. A Páscoa é sobre alguém. A Páscoa é sobre Jesus Cristo, que morreu por nós e depois de 3 dias ressuscitou. E o que é que Jesus Cristo quer fazer conosco? Jesus Cristo quer caminhar em um relacionamento de intimidade, de amizade e, claro, um relacionamento entre Deus e os seus servos, entre o Mestre e os seus seguidores que o amam e vivem com Ele. Portanto, enquanto nós estamos celebrando a Páscoa aqui, nós nos lembramos que a Páscoa é uma pessoa. E o que é que isso faz conosco? O nosso coração, ele se enche de gratidão, para que as nossas palavras de louvor, para que a nossa vida, no momento em que nós sairmos deste prédio, continue sendo para a honra e glória daquele que nos salvou pela sua cruz. Portanto, a nós que cremos, qual é o chamado da Páscoa? O chamado de uma contínua devoção e adoração, o chamado de um coração cheio de gratidão, para que nós possamos celebrar a pessoa e não o evento, viver em função da pessoa e não do evento, viver em função de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E este é o chamado de Deus para todos nós, por meio da fé nele, Cristo Jesus. Jesus nunca fez nada de errado, nunca cometeu um pecado, nunca mentiu, nunca trapaceou, nunca assassinou, nunca roubou. Mas lá estava ele, sendo levado para ser pendurado numa cruz, com pregos e cravos nas suas mãos, forçaram uma coroa de espinho em suas cabeças, na sua cabeça, cuspiram nele, gritaram nele, insultaram, gritavam dizendo: se você salva muito, salve-se a si mesmo. Por que ele não se salvou? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tomou o nosso lugar. Ele preferiu morrer pelos nossos pecados do que permanecer vivo e viver uma vida sem nós. Certamente Ele tomou o meu lugar. Eu te digo, aqueles pregos foram feitos para as minhas mãos, foram feitos para os meus pés. Esse era o castigo que eu merecia, não ele. Ele tirou isso de mim, Ele tirou isso de todos nós. Feche seus olhos e ouça atentamente comigo. Eu ainda posso ouvir os sons daquele dia, os sons do meu Salvador ecoando nos meus ouvidos. Mas havia uma coisa que meus olhos não podiam ver. Por trás daquela violenta provação, alguém estava assistindo tudo. Por trás das surras, dos deboches, das palavras cruéis, alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador, sentindo a sua agonia. Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel pra um coração de pai, com risos e deboches o feriam, tamanha dor sentiu o Pai. Deus viu as suas faces de desprezo
a coroa que Jesus ganhou. Enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou: este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria por ruas cheias de gente a gritar. Enquanto ele caminhava ao monte, dos céus ouviram Deus falar: não sabeis, ele é filho meu, filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Escolhi entregar, mesmo assim eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que este é seu corpo em sangue, dado por vossas transgressões. Não sabeis que este é meu filho amado, precioso filho meu, filho Eli! Lama sabachthani! Masla. A ressurreição é uma verdade inequívoca. Jesus ressuscitou. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas,
texto de Apocalipse. Todos esses textos bíblicos promovem, concordam, corroboram a verdade de que Jesus ressuscitou. Onde é que está o corpo de Jesus? Ele não está em nenhum lugar específico. Não está morto. Jesus está vivo. As primeiras pessoas que descobriram essa verdade foram algumas mulheres que amavam a Jesus, que seguiam a Jesus. No domingo, elas foram até o túmulo. Elas ali prestariam homenagens, cuidariam do corpo de Jesus. E ao invés de encontrar o corpo ou o túmulo fechado, elas encontram as portas abertas e um anjo. Marcos capítulo 16, versículo 6, a mensagem do anjo é: Jesus ressuscitou. Ele não está mais aqui. E aí no versículo 7 o anjo diz o seguinte: então vocês, mulheres, vão e contem estas notícias. Contem isso para os discípulos e para Pedro. Agora, espera um pouquinho. Pedro fazia parte dos discípulos. Por que falar especificamente o nome de Pedro? O anjo poderia simplesmente dizer: vão, contem para os discípulos, Pedro estaria ali. Mas por que nomeá-lo? Por que citá-lo? Porque a ressurreição é uma verdade inequívoca, é uma verdade geral, mas a ressurreição é uma verdade pessoal. Aquelas mulheres deveriam ir contar para Pedro, porque havia algo que Jesus ressurreto queria dizer a Pedro, queria mostrar a Pedro. Jesus separou um tempo específico para mostrar os impactos da ressurreição para Pedro. Isso está contado em João capítulo 21. Leia comigo versos 14 a 19. O texto diz assim: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. O que é que Jesus estava fazendo com Pedro? Jesus estava lhe mostrando quais são os impactos ou os ecos pessoais da ressurreição para ele e, claro, aquilo que nós aprendemos para nós, aquilo que também é verdade para nós. Qual é o primeiro impacto ou o primeiro eco da ressurreição para Pedro? Jesus estava lhe mostrando que ali estava disponível e ele experimentaria um novo relacionamento de amor. Verso 17, nós já lemos: pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo. Como é que Pedro poderia dizer isso? Se tinha alguém que teria que ser, vamos dizer assim, muito corajoso para dizer que amava a Jesus, era Pedro. O que é que Pedro fez? Pedro negou a Jesus. Pedro rejeitou a Jesus no momento em que Jesus estava completamente desamparado, sozinho, seus discípulos não estavam ali.
Como é que Pedro podia dizer que ele amava ao Senhor? Porque a cruz e a ressurreição nos mostram, de fato, como funciona a dinâmica do amor num relacionamento com Deus. Pedro, por muito tempo, entendeu que a sua lealdade, a sua devoção, a sua adoração, o seu amor dependiam da sua própria capacidade. Vocês se lembram? Ele estava ali à noite, jantando com Jesus, e ele disse: eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para me dar. Mas agora, Pedro havia entendido que a dinâmica de um relacionamento de amor com Deus não depende da própria capacidade humana, depende do próprio amor de Deus. João, na sua primeira carta, capítulo 4, ele nos conta como funciona o amor de Deus. Como é que funciona o amor de Deus? Ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pedro entendeu. Pedro, tu me amas? Pedro tinha contemplado a cruz. Pedro sabia o que Jesus tinha feito. E Pedro tinha entendido então que nós não geramos amor por Deus. Nós reagimos em amor pelo amor dEle. Quando nós somos maravilhados pela graça, pelo amor de um Cristo que se entregou por nós, e um Cristo que venceu a morte, um Cristo que ressuscitou, o que é que nós devemos fazer? Qual é a nossa reação? Amor. No entanto, não mais um amor baseado na performance do eu consigo, mas um amor constrangido e fundamentado no amor de Deus. É impossível não amar aquele que nos amou dessa forma. E é esse tipo de relacionamento que a ressurreição traz de implicação pessoal também para mim e para você. O Cristo que venceu a morte é o Cristo que nos chama para um relacionamento de amor. E claro, vamos nos lembrar que amor para com Jesus significa viver em função dEle, para Ele, obedecendo os seus mandamentos. Portanto, o Jesus ressuscitado, a ressurreição, apresenta para nós um novo relacionamento de amor. Gente, a gente não precisa mais viver manipulando ou tentando manipular a Deus num relacionamento em que eu faço as coisas boas para que Deus me ame. Ele já me amou, completamente, perfeitamente, então por causa disso, eu o amo. Mas em segundo lugar, um outro impacto, um outro eco da ressurreição para as nossas vidas é compreender que Cristo nos dá um novo propósito de existência. Versículo 17, no final, Jesus diz: cuide das minhas ovelhas. E é muito curioso, porque Jesus está aqui sendo bastante detalhista para restaurar Pedro. Quantas vezes Jesus perguntou: tu me amas? 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes ele disse: Pedro, cuide das minhas ovelhas? 3 vezes. Por quê? Jesus estava pegando aquele homem que por 3 vezes tinha negado, e Jesus estava lhe restaurando. Dizendo: Pedro, onde você negou 3 vezes, agora eu quero te mostrar o que é que você vai fazer por amor a mim. Alguém diria que a credibilidade de Pedro estava perdida como um discípulo, como um apóstolo. Como é que Pedro teria credibilidade para dizer às outras pessoas o que elas deveriam fazer em relação a Deus se ele tinha negado? O que é que Cristo estava fazendo? Cristo estava lhe restaurando. Cristo estava lhe renovando. Cristo estava demonstrando o poder do seu perdão e dizendo o seguinte: Pedro, aquilo eu já paguei na cruz. Aquilo já ficou para trás. Pedro, agora que nós entendemos o que é um relacionamento de amor, você vai viver em minha função. E sabe o que é curioso? Jesus estava dizendo: Pedro, versículo 18 e 19, você vai para o lugar onde você não quer ir. O que ele estava dizendo? Pedro, você vai cumprir o que você disse em Lucas 22, 33. Pedro, você vai morrer por mim. Mas agora era de verdade.
Agora não era com base na própria performance, era porque Pedro entendeu que ele tinha um novo propósito de existência. A ressurreição, ver o Cristo ressuscitado em sua frente, significava entender, ele venceu a morte. Ele é o meu Deus, então eu devo viver em função dele. E foi isso que Pedro fez. Pedro se tornou um dos grandes pilares da história da igreja, um pastor fundamental para aquilo que nós conhecemos da doutrina das Escrituras. Pedro morreu como um mártir por amor a Jesus. E o que é que isso nos ensina? Que a ressurreição, ela é pessoal para você e para mim. A ressurreição não é uma mensagem apenas geral que os cristãos confessam. A ressurreição é uma verdade pessoal. E o que é que Cristo está te chamando? A desfrutar de um relacionamento de amor e a experimentar um novo propósito de existência. Por quê? Porque ele venceu a morte. Ele está vivo. E esse Jesus que vive é o Jesus que faz o mesmo convite que ele fez a Pedro. Versículo 19, tendo dito tudo isso, Jesus disse, siga-me. Sabe o que é que Jesus está dizendo para nós? Siga-me. Jesus está dizendo, venha. Experimente esse relacionamento de amor, viva para mim e você encontrará o que é vida em abundância. Essa é a minha oração por nós essa noite. Que nós possamos experimentar os ecos da ressurreição. Um novo relacionamento, não mais baseado na performance, mas no amor de Cristo por nós. E, portanto, um novo jeito, um novo objetivo de viver a vida, sendo tudo com Ele, por Ele e para Ele. Porque Ele é o Salvador da nossa vida. Ali está a nossa esperança. Ali está a boa notícia que nos dirige durante os nossos dias. E a minha pergunta para você é, e aí? Como é que você responde ao chamado pessoal de Deus? De um Deus que morreu por nós, pagou o preço do pecado, mas ressuscitou, venceu a morte e nos dá uma vida abundante desta forma. A resposta é sua. E vai determinar quais são os impactos ou os ecos que você experimentará na sua vida constantemente. Não só como algo do passado, mas dia após dia. Pela fé, o motivo para buscarmos santidade chama-se Jesus.